Olá, tudo bem? Hoje nossa dica vai para os iniciantes, bem iniciantes. Quando você está começando como designer gráfico, começando a criar, se você se pergunta, tá, mas como é que eu crio prática? Como é que eu aprendo? Como é que eu realmente faço os designs se eu ainda não tenho cliente ou não trabalho numa empresa nessa área? E a gente começa praticando. E hoje em dia tem muitas possibilidades para praticar, muitas facilidades que a internet traz para gente, né? Além dos bancos de trabalhos, né, dos lugares que tem alguns trabalhos que você pode visualizar, pode pegar como inspiração e tentar reproduzir para você entender a fonte, a imagem, os recursos usados naquele layout, né. Também tem alguns jogos que criaram com essa finalidade. Desses bancos, né, desses demonstrativos, a gente pode destacar o Pinterest, que todo mundo conhece, né? Você pesquisando por logotipo, por post de rede social, você vai ter inúmeros resultados, você vai ter muita coisa que você consegue analisar, você consegue olhar, né, trabalhar em cima, pegar como modelo, ele pede para fazer uma conta, né? Mas aí você consegue ter acesso a esses trabalhos. Claro que esses trabalhos que são de outra pessoa, você não pode utilizar, você não pode reproduzir fielmente e vender, mas você pode utilizar como base para você treinar, né? Para você reproduzir em cima dele, para entender a dinâmica daquele trabalho. Nessa mesma linha, a gente tem o Behance, que a maioria dos designers tem portfólio nessa plataforma e que você também consegue visualizar muita coisa. E aí eles colocam ainda as fontes, né? No caso desse modelo aqui, ele traz as fontes, traz os ícones, né? Os memes que ele usa, o intuito deles, as cores, como essa identidade visual vai ser trabalhada com fotos, em postagens, então te mostra um, um conceito mais abrangente de toda uma identidade visual. Você consegue entender o motivo de cada coisa estar ali, o que você consegue trazer para a sua realidade, né, para o seu conhecimento e para as que você vai desenvolver daqui para frente. E tem o próprio Canva também, né, que ele tem um banco gigantesco de layouts de outros criadores, que inclusive usa o Canva, você pode utilizar. Claro que é legal você sempre colocar um toque pessoal, ou colocar fotos, colocar um texto bem pensado, bem elaborado, mas você pode usar os layouts para tentar entender a composição. Ó, aqui ele tem uma textura na frente, os textos são mais centralizados, não pega muitas bordas. São conceitos de design que você pode treinar utilizando essas plataformas, né? E a gente também tem os joguinhos, como eu falei, eu trouxe alguns aqui. Esse, por exemplo, o nome traduz ele que é mate a fonte serifa. Seria o quê? Você tem um alvinho no seu mouse e você precisa atirar na fonte que é serifada. As sem serifa são as retinhas, a serifada é a que tem essas pontinhas, né? E o jogo consiste em você atirar e matar essa fonte serifada para você se acostumar com ela visualmente. A gente tem um outro aqui, que eu vou deixar todos os links desses sites, desses joguinhos, na descrição do vídeo, para você conseguir acessar mais fácil do que eu falar o site, que são todos em inglês, enfim. Esse daqui, ele te dá um tamanho em pixel para você desenhar essa largura aqui. Por exemplo, ele está dando 15 pixels na altura e 35, 15 pixels na largura e 35 na altura. Você vai mais ou menos tentar visualizar, tentar imaginar esse tamanho. E aí, errei, bem feio. Aí ele vai te dando aqui ele tá quase a mesma coisa, só que eu tô fazendo muito maior, para você começar a ter dimensão de tamanho, de espaço, né? E só que não é em centímetros, é em pixels mesmo, é mais uma visão de internet, né? De computador. Então você vai delimitando esses espaços que ele vai te dando para você aprender esse reconhecimento de espaço em pixel.
Esse outro site, ele pede para você analisar as imagens que ele te passa, o que é mais próximo da realidade. São pequenos detalhes, por exemplo, aqui, o, o dia, né, a hora tá muito apagadinho, essa tá mais visível. Então, para você criar um layout que seria correto, né, aos olhos, esse estaria melhor. Você clica nele, ele dá um certinho aqui quando você acertou. E aí você pode pedir a comparação, né, pedir para ele te explicar qual foi a diferença ou pular para o próximo. Aqui ele está te dando um botão de ligação, né, como se fosse a interface de um telefone, e um botãozinho azul para recusar a chamada. E o convencional é um botão vermelho. Então essa seria a opção correta. Ele te traz várias interfaces, vai dificultando o nível, né? Algumas são bem chamativas, você bate o olho e consegue identificar, como esse botão azul. Outras são mais sutis. E aí você vai passando de fase. Por exemplo, aqui é o mesmo que a gente já viu anteriormente, mas não tá tão claro, né? A diferença que era a anterior era nessa hora. Tá uma diferença apenas no pontinho aqui de online, que nesse caso tá azul, e nesse que é o convencional verde. Então você consegue identificar essas interfaces. Esse outro site, ele pede para você ajustar o espaçamento das letras. Tá vendo que aqui é uma palavra, aqui tem um espação entre essas duas letras, outras muito mais juntinhas. E essa letra, ela é a única letra fixa dessa palavra. Então você pode mover as outras para tentar acertar. A única não, tem essa e essa fixa. Então você pode mover as centrais para tentar deixar um espaçamento por igual. Aí a gente move as letras para tentar visualmente deixar próximo o espaçamento, né? Deixar com o mesmo espaçamento entre as letras. E aí você aperta o botãozinho aqui para ele averiguar. Ó, faltou essa correção. Ficou 83% o que deveria ser. Aqui são as letras centrais também. E aí você pode ajustar. E aí você consegue visualmente se acostumar com o espaçamento correto, né? Que faça sentido, que seja todo igual. E aí ele vai te corrigindo. Aqui a gente tem um outro site que é de vetorização. Ele te dá um desenho, né? E o seu mouse vira uma canetinha para você clicar e fazer esse desenho que ele está te passando. E ele vai aumentando o nível, a dificuldade. E aí você vai treinando sem precisar buscar uma imagem, abrir um programa. Já nesse site você consegue ir treinando a sua vetorização, tanto linhas retas como nesse caso, linhas curvas. E aí você vai treinando. Temos esse outro que também é de vetorização, só que de fontes, para você tentar acertar a curvatura das letras. Por exemplo, aqui, esse primeiro é o demonstrativo, então ele te mostra aonde você deve levar o seu cursor para que a letra fique correta. E aqui ele te dá outros sem demonstrativo. Então, no olho, você vai mover os pontinhos que estão destacados para tentar deixar essa letra o mais correta possível. E aí você pede a comparação e ele te mostra o quanto você se aproximou do correto. E aqui nessa hastezinha rosa, ele mostra onde realmente deveria ter ficado. E aí ele também vai dificultando os níveis. E a gente tem esse outro que é de cores, para você calibrar e entender as cores, né? Aqui ele tá ele tem alguns níveis, rio, saturação, complementar, tem alguns tipos de fonte. Ó, ele tá me mostrando uma cor azul. E eu acho a cor azul nesse círculo. É muito interessante, tanto para você se habituar, né, com as cores, onde ela fica, quais as cores que
complementam ela, né? Quais as cores que estão na cartela de cor antes e depois, e também para ajuste de iluminação, de imagem, quando, por exemplo, aqui é na saturação. Quando você tem uma imagem que está muito saturada ou que você precisa de uma cor específica em algum ponto, você consegue, ó, buscar essa cor para você entender aonde ela fica nessa cartela, aonde ela se aproxima até você encontrar a cor perfeita. Então te dá uma visão, né, um olhar mais amplo da gama de cores e com quais cores você precisa juntar ali, quais combinam para você chegar nessa cor que você está buscando. E aí, você já conhecia todos esses sites? Utiliza algum deles? Me conta aqui. E se você utilizar agora, me conta se você gostou, se ajudou no seu desenvolvimento como designer. E não deixe de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!